Primeiro Plano. A grande entrevista na Rádio de Braga, Antena Minho. Estamos de regresso para mais um programa Primeiro Plano, um programa de entrevista, de informação na Rádio Antena Minho. É uma entrevista hoje com a Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Fátima Fernandes. É uma entrevista que será também publicada na edição do jornal Correio de Minho. Para já agradecer a Sra. Presidente da Câmara de Montalegre, dou-lhe as boas-vindas, mais uma vez aqui, há quase um ano que esteve nestes mesmos estúdios e também para uma entrevista. Na altura, poucas semanas, pouco tempo depois de ter assumido a posse na presidência do Executivo montalegrense. Montalegre, que tem uma proximidade grande com Braga, em termos de muitas pessoas que vivem em Braga e que são oriundas de Montalegre. Há, portanto, aqui uma ligação de proximidade e, por isso, também a razão de ser para esta entrevista, uma das muitas razões de ser desta entrevista com a autarca montalegrense. Em primeiro lugar, para começar esta entrevista, não podíamos fugir ao tema da atualidade, que é a questão do lítio. Montalegre tem uma mina, a mina do Romano, que será eventualmente explorada a partir de 2027, pelo menos essa é a intenção da empresa Lusor Recursos, e o lítio está na ordem do dia, já estava porque havia contestação das populações, a própria autarquia manifestou muitas dúvidas relativamente a este processo e às consequências dessa exploração de lítio, mas, como se sabe, nos últimos tempos, nos últimos 8 dias, a questão do lítio e do hidrogênio verde foi tema de demissão do Primeiro-Ministro, levantaram-se muitas questões e levou mesmo a Câmara de Montalegre a interpor uma providência cautelar para travar a exploração do lítio no concelho. Eu pergunto se esta providência não devia ter sido posta há mais tempo. Ora, muito boa tarde ao auditório da Antena 1, do Correio do Minho. Gostaria só de dizer o seguinte: é um gosto estar aqui, envolvido quase um ano, e dizer que muitas coisas aconteceram em Montalegre e todas elas com um peso positivo muito grande, e esta questão do lítio não houve nenhuma alteração substancial relativamente a essa matéria. Portanto, a Câmara Municipal de Montalegre já emitiu 2 pareceres desfavoráveis a esta exploração em tempo devido, e dizer também o seguinte, é que a providência cautelar não foi pensada agora porque aconteceu esta situação que surpreendeu todos os portugueses, penso eu. Logo após termos recebido o parecer favorável com muitas condicionantes da APA, logo aí nessa altura nós pedimos a um escritório de advogados para estudar e para preparar essa providência. Como se sabe, não é um documento ligeiro, que se prepare em 2 ou 3 dias e, portanto, a informação que eu tive é que está em condições de, na próxima semana, dar entrada no tribunal. Portanto, dizer que não foi por causa... Não há coincidência. Aliás, eu até disse, olha que pena de não termos já esse documento pronto antes de ter acontecido isso, para que não houvesse aqui dúvidas. Porque verdadeiramente depois este discurso populista que muitas vezes anda assim ao redor desta questão, leva a que se diga não tomam medidas agora. Não. A cautela na proteção do nosso território foi sempre tida em linha de conta, foi sempre preocupação primordial e não é só de agora. Diga-se que logo que se perspectivou a exploração e este projeto da mina do Romano, nós encomendamos, como sabe, estudos a 2 universidades, das mais conceituadas no país, e perante as análises que fizeram ao EIA, verificou-se que aquilo aportava muitas preocupações em termos ambientais, em termos da proteção também do território e da sua população, e por isso mesmo emitimos um parecer desfavorável. Agora aconteceu exatamente a mesma coisa porque as medidas de mitigação, digamos que só dizem respeito ao lobo ibérico,
e até esse fator determinou que houvesse uma espécie de alteração ao projeto que inicialmente, e esse sim é que foi colocado para consulta pública, e é isso que nós não podemos permitir, é que se fracione um projeto porque colidiu com o território do Lobo para todo o complexo mineiro, digamos assim, e que não se leve em linha de conta que a mina também se situa no habitat do lobo. Portanto, sendo certo que as alterações que foram feitas ao estudo de impacto ambiental não responderam às questões ambientais muito significativas que já tinham sido elencadas anteriormente, nós não podíamos dar um parecer favorável. E decorrente disso, de imediato, tratamos de interpor uma ação administrativa e a respectiva providência cautelar exatamente para travarmos esta exploração. Havia quem apontasse, enfim, um nexo de causalidade entre a questão desta história relacionada com o lítio, esta investigação, e o facto da Câmara de Montalegre ter avançado com a providência cautelar no Tribunal para parar a exploração na mina no Romano. A Sra. Presidente já explicou que era um processo que já estava... Não, foi à reunião de Câmara, a contratação dos advogados também foi muito anterior a ter acontecido o que aconteceu. Falou da questão do lobo ibérico e um impacto ambiental. Havia também a questão das águas da barragem do Alto Rabagão, que seriam também afetadas, águas para consumo público. Isso não há certeza que não possam ser afetadas, e por isso mesmo, havendo essas dúvidas, dada a proximidade da mina, nós não podemos sequer pensar em correr o risco dessa água ser contaminada. Em primeiro lugar, porque é água para consumo humano, mas também para consumo dos animais e para a agricultura, e por isso mesmo, dada essa proximidade, como eu dizia, e ainda que estejam previstas bacias de decantação, aquilo que os técnicos e os especialistas da universidade nos dizem é que não há garantia de que verdadeiramente não possa haver aí uma ocorrência grave. Mas a motivação ainda maior é a seguinte, é a quantidade de água que é necessária para operar esta mina. Portanto, se perspectiva 5.000 metros cúbicos dia, há que dizer que todo o município, todo o território de Montalegre não consome essa água durante um mês. Portanto, se o concelho de Montalegre consome, não chega a 3.000 metros cúbicos, digamos que por mês, ainda que se diga que a água vai ser reutilizada, só é reutilizada na razão de 50%. Portanto, onde é que se vai buscar os outros 50%? É o bem mais importante que temos, essencial. Sabemos bem as alterações climáticas, aquilo que estão a provocar, e se agora também assistimos a esta chuva excessiva, também já houve outros períodos e digamos de seca prolongada, extrema. Sr. Presidente, ainda assim, a empresa Luso Recursos, creio que pretende avançar com a exploração em 2027. Até lá, se calhar, todos estes processos vão ocorrer em tribunais. Há também associações de residentes que contestam também esta questão relacionada com a exploração do lítio, no caso concreto da mina do Romano. Acredita que de tudo isto que aconteceu em termos políticos e com a providência cautelar e com outras situações de contestação à exploração, continua a surgir que este é um processo reversível? Acredito, e há que dizer o seguinte: uma coisa é questão técnica, outra coisa é decisão política, e as decisões que os presidentes da Câmara têm de tomar são aquelas que decorrem exatamente do sufrágio, digamos, a que todos fomos sujeitos. Digamos que toda a gente sabe que eu não fui eleita como Presidente da Câmara, mas estou a exercer as funções de Presidente da Câmara. E, portanto, as funções são exatamente as mesmas. Defender o meu território, defender as pessoas que habitam nesse território e os projetos que estavam pensados
para esse território. Sendo certo que aquilo que se perspectiva é que este investimento, e sabemos bem a importância que o lítio tem para Portugal e para o mundo, mas sabendo também os impactos que este projeto tem no território, na vida das pessoas, no ambiente, nós temos que defender o nosso território, e foi para isso que fomos eleitos. E a decisão é exatamente essa: não à mina, por estes motivos todos. Em primeiro lugar, a água, como disse, mas também o lobo ibérico, porque nós não podemos, de modo algum, passar por cima de uma espécie, que ainda por cima é uma espécie protegida, que há legislação para a sua proteção, porque isso quase que seria o equivalente a passarmos por cima de qualquer lei. Portanto, um dia destes podíamos passar perfeitamente sobre a liberdade de imprensa, sobre a liberdade de expressão e até sobre essa preservação da vida humana, que também está consagrada em lei. A qualidade de vida das pessoas das zonas abrangidas pela mina, das proximidades, vão ser afetadas também, não é? A qualidade de vida das pessoas. Com toda a certeza, porque, como eu disse, a mina fica muito próximo da comunidade e, portanto, o barulho, as poeiras, as estradas, porque aquilo que se perspectiva é a passagem de muitos caminhões a toda a hora. Portanto, também os seus terrenos, que até aqui foram dedicados à prática agrícola, e não podemos esquecer que verdadeiramente nós somos um território agrícola, uma terra rural dedicada à pecuária, dedicada à agricultura. Não estamos contra a modernidade, sabemos bem a importância da modernidade. Aliás, estivemos sempre na linha da frente em muitas matérias, e nesta também estaríamos, desde que exatamente essa mina não estivesse tão próxima de uma comunidade onde habitam pessoas e estivesse tão próxima de uma bacia de água que é tão importante, não só para Montalegre, mas para toda a região. Importa dizer que Montalegre, a par de Uticas, foram distinguidas com o selo de Património Agrícola Mundial, não é? Pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura. Portanto, acredita que este projeto de exploração da mina do Romano pode vir a ser, do Romano pode ser, ter uma inversão, ainda que o estudo, a declaração de impacto ambiental, enfim, parece apontar já para uma possibilidade disso não vir a acontecer, parece apontar para que realmente a empresa tenha legitimidade para avançar com essa exploração. E há também compensações para mitigar os efeitos que foram enfim, assumidas, creio que impostas pela Agência Portuguesa do Ambiente, mas também assumidas pela própria empresa, mas não são compatíveis com aquilo que são os desejos, esses royalties, chamemos assim, essas compensações para o município. Em primeiro lugar, eu desconheço, porque não foi negociado nada com a Câmara de Montalegre, portanto não sei aquilo que decorre da lei e, portanto, mas isso não é suficiente para, digamos que, dirimir esta questão que é fundamental, que é a questão da sobrevivência. E a sobrevivência não tem preço e a nossa terra também não está à venda. Volto a repetir o seguinte: a questão do lobo para nós é uma questão muito importante, porque não é só mais uma espécie, é uma questão importante. Porquê? Porque é um símbolo de todo o resto. Não podemos, em nome do ambiente, destruir o próprio ambiente. Isso é um princípio que para nós faz todo o sentido, e não podemos permitir sequer que se faça tábua rasa de uma lei que protege uma espécie e que, portanto, se passe por cima de todos esses considerandos, que inclusivamente são europeus, são mundiais, e que voltemos atrás nessa matéria. Como também não podemos permitir, porque isso daria aso, aquilo que não queremos, que é uma mudança de paradigma da democracia e da civilização, inclusivamente. E, portanto, aquilo que nos parece é que a APA, neste parecer que deu, favorável, tem tantas condicionantes, tantas e tantas,
que muito sinceramente eu nem sei como é que a empresa poderá responder a todas essas condicionantes. E aquilo que é fator importante é dizer-se o seguinte, é que deram parecer favorável só à mina, só à exploração mineira naquela localidade, naquela localização, digo, mas entretanto o complexo mineiro com a dita refinaria apontam para outra localização que obrigatoriamente a Câmara teria de alterar o PDM para acomodar esse projeto. Ora, a Câmara não pode fazer isso, porque, volto a dizer, é outra vez um contrassenso e é ir contra os normativos. Se os normativos são feitos para depois os adequarmos ao interesse momentâneo, então a melhor coisa é já não haver normativos e nós agimos de acordo com a nossa ideia, com o nosso pensamento, com os nossos projetos do momento. Eu penso que a Constituição e as leis no geral não são feitas nesse sentido. São feitas no sentido de disciplinar a vontade de cada um e a momentaneidade das decisões que se vão tomando. Dr. Fátima Fernandes, mas durante este ano todo, e circunscrevo-me a este ano de mandato que tem como Presidente da Câmara, a APA nunca ouviu a Câmara de Montalegre, a Câmara de Montalegre nunca foi tida nem achada neste processo. A APA sabe exatamente qual é o parecer da Câmara, portanto a APA também não tem que consultar diretamente nenhuma entidade a não ser aquelas que fazem parte da Comissão de Acompanhamento, penso eu. E, portanto, nessa matéria não houve qualquer tipo de ingerência de parte a parte. Apresentar um estudo de impacto ambiental, à luz aos recursos, evidentemente, esteve em consulta pública, fizemos aquilo que nos competia, que é pedir para se analisar, quem sabe, esse estudo de impacto ambiental. Foram propostas medidas de alteração pela empresa, esteve novamente em consulta pública, analisamos, como muitas outras pessoas e entidades analisaram, e a Comissão de Acompanhamento fez aquilo que entendia. E nós, no final, pronunciámos-nos relativamente a este parecer que foi emitido no final. Portanto, tudo normal, tudo dentro da legalidade que se exige. Muito bem, vamos avançar noutra direção, até porque o Conselho de Montalegre tem, e merece abordarmos outras especificidades do seu desenvolvimento. Está a ser preparado, não é, o plano de atividades para 2024, poderemos ir por aí. Qual é que é, a marca para 2024, que será certamente um trabalho também de continuidade em relação àquilo que já existe, e já iremos falar sobre os diversos acontecidos, diversos momentos e os investimentos feitos pela autarquia, mas qual é a imagem de marca para 2024? 2024 essencialmente é aproveitar cada cêntimo do novo quadro comunitário de apoio que aí vem. A Câmara tem feito candidaturas? A Câmara está a ultimar o pacto do Alto Tâmega e Barroso, que ainda não foi aprovado. Nós já elencamos os investimentos que pretendemos, dentro dos diferentes eixos de financiamento, que pretendemos desenvolver ao longo destes anos, até 2027, que é a vigência deste quadro comunitário, e, portanto, aguardamos a aprovação e que no início do próximo ano comecem a sair os avisos para fazermos as candidaturas. Portanto, a exemplo deste quadro comunitário anterior, temos a obrigação de aproveitar cada um dos cêntimos que vêm do quadro comunitário, e sendo que temos finanças saudáveis para assumir a contrapartida nacional que nos compete. Sim. Desse pacto do Alto Tâmega e Barroso, o que é que destaca em termos de projetos, Sr. Presidente? Olha, desde logo o multifunções e a creche para Salto, digamos que são duas infraestruturas que são reivindicadas há muitos e muitos anos,
e é de toda a justiça que tenham. Em primeiro lugar, porque temos uma série de jovens e temos o Grupo Desportivo de Salto, que anda há anos a jogar em campos emprestados e, portanto, merecem, tal e qual como todos os outros, todos aqueles que praticam desporto, ter uma infraestrutura onde possam fazer dignamente e que leve também o nome do Concelho de Montalegre. Também a creche até agora não tinha sido possível porque não havia crianças em número suficiente. Neste momento, e fruto também do trabalho da Junta de Freguesia de Salto, que conseguiu articular com as aldeias vizinhas, ainda que pertençam a concelhos diferentes, e que também tinham essa necessidade de ter um espaço onde acolher as suas crianças, vai ser também uma realidade, mas também pretendemos criar um centro de recursos em Montalegre, um espaço onde seja possível exatamente agregar todas as associações, um centro de empreendedorismo, um centro também de formação, em que essencialmente se dê a possibilidade aos nossos jovens de fazer acontecer, porque há muitas ideias, aquilo que se calhar eles precisam é desse incentivo de ter a parte técnica que ajude e principalmente ter também um espaço físico, porque muitos deles não têm um espaço físico onde possam então desenvolver essas ideias e no sentido de criar maior riqueza, maior dinâmica. É uma iniciativa municipal, mas tem parcerias no setor privado? É isso que se pretende no futuro, é disponibilizar o espaço físico, mas fazendo parcerias exatamente com os privados, para podermos criar aqui um tecido de empreendedores em diferentes áreas que possam alavancar, em primeiro lugar, a autoestima, porque às vezes é uma questão de autoestima, de acreditar que conseguimos fazer e depois termos os meios para conseguir fazer. Felizmente a fibra óptica vem-nos trazer esse instrumento tão bom que é ter internet nos diferentes espaços e com eficácia e com rapidez e, portanto, estar em Montalegre ou estar em Lisboa ou no Porto é melhor porque temos mais qualidade de vida. Não deixa de ser interessante. A doutora Fátima Fernandes falou dos jovens em Salto, dos jovens agora já em Montalegre, num concelho enfim, que é do interior, não é? Temos geográficos. Falou da fibra óptica como, enfim, um instrumento de trabalho, uma ferramenta para enfim, quem quiser procurar outras paragens e quiser desenvolver a sua atividade e ela dependa do chamado teletrabalho. É uma forma de lutar contra essa inevitabilidade, que parece ser uma inevitabilidade, esse fenómeno que é a desertificação. Pois nós temos que pôr e informar, porque também há muita desinformação, parece-me, é pôr ao dispor das pessoas aquilo que temos de melhor. E aquilo que temos de melhor não passa pelas acessibilidades, que isso é uma reivindicação que esta Câmara irá fazer sempre, porque merecemos ter melhores acessibilidades, mas depois, em termos do nosso próprio território, há que dizer às pessoas que se podem perfeitamente instalar em Montalegre e dizer o seguinte: este ano, pela primeira vez, digamos que há aqui uma mudar de rumo. Temos mais 23 crianças no nosso agrupamento de escolas e isto é um sinal. Regressaram ao nosso território uma série de casais jovens imigrantes que vieram com os seus filhos e que estão, muitos deles, em teletrabalho e porque perceberam que exatamente a partir da sua terra podem continuar a fazer aquilo que faziam no estrangeiro e desenvolver outros projetos, porque felizmente também perceberam que neste mundo globalizado em que tudo é igual, o nosso concelho ainda tem, e até por ser património agrícola mundial, tem particularidades que nos distinguem e que podem ser fator de riqueza. Há que dizer o seguinte: em Montalegre há cerca de 2.300 explorações agrícolas. Os agricultores de Montalegre, o ano passado, receberam do IFADAP cerca de 15 milhões de euros. Eu acho que é uma verba significativa. Isto a acrescentar a muitos outros subsídios a que podem recorrer.
Sabemos bem o poder, a força que têm os nossos produtos endógenos. A comprovar isso são os diferentes eventos que têm tido ao longo dos anos sucesso, e é um sucesso absoluto. Todos os fins de semana, felizmente, temos pelo território cada vez mais pessoas que nos procuram, que nos visitam e que vêm para ficar, e já não é aquela visita pontual de quem vai dar um passeio, mas vêm e ficam passar férias, fins de semana, e vêm à procura exatamente de quê? Dessa maneira de estar que faz falta nos tempos modernos, porque termos os recursos ali à mão, se quisermos um hospital, depressa vamos para um hospital, temos os cuidados de saúde, temos também a cultura, que também está muito próxima, ainda que haja uma marca distintiva em Montalegre, associada ao território do Barroso, não é? Exatamente, e portanto a nossa própria agenda cultural é muito rica, é muito diversificada, e passa exatamente também por essa identidade. Este ano celebramos os 750 anos da atribuição do Foral, e portanto é um ano que é desafiante, é inspirador, porque se olharmos este percurso de 750 anos e se considerarmos que no nosso território, desde tempos imemoriais, se fixaram ali pessoas, e por isso temos os vestígios dos celtas romanos por aí fora, até os dias de hoje. Acho que é uma inspiração para dizermos que nesta modernidade, de uma forma mais fácil, podemos aí continuar, e com toda a qualidade de vida e com o rendimento suficiente para vivermos e vivermos bem. É esta a mensagem que temos que passar para os mais jovens, que, aliado a uma formação académica que todos os pais desejam, mas essa formação académica pode passar exatamente por rentabilizar os recursos que temos na nossa terra, e são muitos. Sublinho o facto de realmente de Montalegre ter conseguido recuperar alguma população, jovens principalmente, como disse a Sra. Presidente da Câmara, voltaram novamente, e hoje as acessibilidades também se fazem através dos meios digitais, não é? Exatamente. As autoestradas da informação. Estamos a falar, enfim, a referenciar a cultura própria, os eventos que contribuem para que Montalegre se afirme como uma marca distintiva. Em termos do contexto deste território nacional e concretamente do norte do país. Temos o Fumeiro, não é, que já tem data marcada, a próxima edição da Feira do Fumeiro de Montalegre. Temos o Congresso de Medicina Popular, temos um conjunto de outras iniciativas, temos a Semana do Barrosão em Salto, vamos ter o Mercado de Natal, portanto há aqui a sexta-feira 13, não é? Eu não sei se para 2024, não tive a oportunidade de ver o calendário, não sei quantas é que há, mas há duas. Pronto. Portanto, temos aqui um conjunto de momentos que fazem realmente de Montalegre, enfim, um concelho diferente, fazendo jus também aos prémios 5 estrelas, não é? Que o concelho recebeu em 2023, que teve a ver precisamente com a sexta-feira 13 e com a barragem de pisões na área da paisagem. Há aqui, portanto, um conjunto de desafios que é necessário consolidar e manter. Exatamente, e por isso mesmo eu aqui associo não só estes eventos que referiu e que são promovidos pela autarquia, mas também, digamos que de algumas freguesias, com o apoio da Câmara, têm sabido exatamente afirmar-se, e em termos nacionais e até internacionais, porque há eventos que são muito apreciados, designadamente pelos espanhos. Temos portanto, o Mundial de Rallycross, não é? Por exemplo, o Mundial de Rallycross, fim de semana. O Mundial de Rallycross, há que dizê-lo,
digamos que é uma montra de excelência para o nosso território. Sabemos bem que é uma prova que é demandada por grandes cidades do mundo e que não a têm, e por algum motivo essas cidades que têm outra capacidade que não tem Montalegre a desejam. Mas também, além da Semana do Barrosão, temos as Jornadas Galego-Portuguesas em Pitões. Aliás, Pitões, digamos que é uma aldeia que se afirma todos os dias, tem uma dinâmica fantástica. Todos os fins de semana está lotada de turistas, de gente que procura aquela maneira de ser e de estar, e aquela gente merece os parabéns porque tem uma visão diferente. É uma visão muito comunitária, muito ainda de identidade, e agarram-se exatamente a essa identidade, e portanto os restaurantes estão sempre cheios, servem aquilo que a terra dá de melhor, e oferecem aquilo que têm também de melhor, que é a sua simpatia, a sua hospitalidade. Também o Festival Aldeia de Lobos em Fafião é um festival que se tem vindo a afirmar. Fafião também é uma dessas terras e que é procurada por imensa gente e tem uma dinâmica em que aquilo que verificamos é que cada um vai à procura do seu nicho de oportunidade, mas funcionando em grupo, o que é uma coisa extraordinária. Não há aquela inveja que seria normal de serem concorrentes, não há visão de concorrência, porque todos trabalham em prol de todos e são notáveis nisso. Mas também a Rota do Contrabando em Tourém, o Intrudo Folhateiro em Outeiro, que é uma tradição muito interessante e cada vez mais procurada por mais pessoas, o Halloween em Vilar de Perdizes, não é só já o Congresso de Medicina Popular que atrai pessoas, mas também o Halloween, que ainda agora se realizou, está no imaginário de muita gente que demanda esta terra. A Semana do Barrosão em Salto, aliás, Salto é o solar da raça barrosã, e esta raça cada vez o seu efetivo tem crescido em Montalegre, muito também por força do apoio da Câmara, que continuaremos a dar, porque é uma marca distintiva que temos que continuar a desenvolver e a apoiar. Há pouco falava de Vilar de Perdizes e do Congresso de Medicina Popular, agora também já com o Halloween, apenas, enfim, referenciar a figura do padre Fontes, embaixador do Alto Tâmega e do Barroso. A senhora Presidente recentemente, enfim, falou de uma petição, não é, que foi enviada para a Assembleia da República, para que, enfim, haja um reconhecimento nacional à figura do padre Fontes, como símbolo também de uma cultura e de uma prática das gentes do Barroso. E pronto, e obtivemos a resposta de que está para apreciação na Comissão de Atribuição das Distinções, e tenho a certeza absoluta que o Padre Fontes vai ser agraciado com essa distinção, que é mais do que merecida, e com toda a certeza que o nosso Presidente da República reconhece isso e é sensível a isso. E eu espero que nos próximos tempos, e enquanto temos o padre entre nós, que a nossa República saiba exatamente reconhecer este percurso fantástico, que não só continuou a manter vivo esta identidade que é toda do Norte, mas, entretanto, que é universal, porque apresenta aqueles conceitos e valores universais da fraternidade, da solidariedade, de um misticismo que todos nós temos, digamos que no nosso ADN da medicina tradicional, e essencialmente esta cultura que une fronteiras, porque tem muito a ver principalmente ali com a Galiza, e esse grande território que já fomos, antigo, esse território tem nome porque o Padre Fontes o pôs nas bocas do mundo, e esta cultura, esta maneira de estar, que é muito comum a toda a gente do interior.
Há pouco falávamos da questão do plano de atividades e do orçamento, mais do plano de atividades para 2024 da Câmara Municipal de Montalegre. Pergunto-lhe pelas piscinas municipais. As piscinas municipais está previsto abrirem agora em dezembro, previsivelmente nas férias de Natal, está mesmo em fase de conclusão. É evidente que este mau tempo também veio atrasar muito a execução de algumas obras, principalmente ali na envolvente, mas aquilo que prevemos é que no mês de dezembro ainda sejam abertas ao público. Muito bem, uma boa notícia, portanto, para quem vai a Montalegre, para quem está em Montalegre, porque suponho que as piscinas possam depois ser utilizadas por quem se desloque a Montalegre. Exatamente, as piscinas estarão abertas ao público para as escolas, na parte de manhã e da tarde, quando tiverem essa atividade, mas depois abertas para todo o público. Falou de um conjunto de iniciativas que se passam no âmbito do turismo. Há uns anos Montalegre, enfim, defrontava-se com a questão da hospedagem, da falta de locais para dormida, para pernoitar. Parece que, enfim, essa questão já não se põe na atualidade. Recentemente foi mesmo inaugurada uma unidade hoteleira no concelho de Montalegre, representou um investimento privado de 2 milhões de euros. E bem, haja esse investidor que teve uma ideia fantástica já há uns anos, e moderna e diferente, que foi exatamente utilizar casas de imigrantes que se encontravam fechadas e ele pô-las ao serviço do alojamento, mas depois adquirir uma série de casas e requalificá-las e pô-las também ao serviço dos nossos visitantes. Culminou agora com o hotel. Estou convencida que não vai ficar por aqui. Este hotel é um hotel de excelência, desde logo com a sua localização, mas também com a qualidade que ele emprestou a todo este projeto. Mas dizer o seguinte, o alojamento local em Montalegre é muito significativo, foram aumentando muito, de forma mesmo exponencial, mas há que dizê-lo com toda a frontalidade, falta mais equipamentos de hotelaria na nossa terra, porque a procura assim o exige. Também estou convencida que nos tempos mais próximos vamos ter alguma novidade nesse âmbito, que não quero adiantar muito, que é para não criar falsas expectativas, e também porque sou uma pessoa pragmática e só quando as coisas estiverem preto no branco é que se devem anunciar. Mas tem a ver com um investimento na área da hotelaria? Sim. Em Montalegre mesmo? Em Montalegre. Muito bem. Montalegre, que tem, como disse há pouco, a doutora Fátima Fernandes, tem um conjunto de localidades, de aldeias. Tem um aspecto característico de Montalegre, que tem, efetivamente, é um concelho grande, não é? Com uma área interessante, e que tem realmente um conjunto de aldeias que se distinguem umas das outras pelas suas especificidades. Já falámos de Vilar de Perdizes, Fafião, um conjunto de Torém, que fazem uma marca distintiva deste concelho. Falava-lhe também há pouco já falei da Feira do Fumeiro, que vai decorrer de 18 a 21 de janeiro, que é também uma aposta ganha e que contribui também para um aumento naquela fase também de visitantes num mês considerado, ou numa época do ano considerada geralmente uma época baixa, não é? E aquilo que posso adiantar é que as matanças já começaram e ao mesmo tempo também já começam os cozidos à barrosã. Digamos que quiser ir ao cozido à portuguesa, já pode não avançar. É à portuguesa, é cozido à barrosã, que é completamente diferente do cozido à portuguesa, é muito distinto. Portanto, agora, já a partir de novembro e depois prolonga-se até fevereiro, março, nós temos todos os fins de semana o cozido à barrosã, por encomenda em muitos dos restaurantes aderentes. Temos também os fins de semana gastronómicos, daremos nota depois pública dos restaurantes aderentes
mas sendo certo que, mediante um simples telefonema, podem reservar. Esses roteiros são durante todo o inverno e, portanto, começando agora as matanças exatamente para que haja o fumeiro em janeiro, ao mesmo tempo em simultâneo também já se fazem os cozidos. As couves posso dizer que já estão no ponto. Portanto, e as batatas também. Estas alterações climáticas também ajudaram. Não vieram estragar. Não vieram estragar. Em relação à Feira do Fumeiro, há algum aspecto que ganhou uma grande projeção, a venda, pelo menos ganhou um incremento interessante, a venda online dos produtos do fumeiro, derivado até da questão do Covid, fez aumentar essa procura. Vai continuar essa aposta na venda online? Vai continuar, essencialmente porque há pessoas que não se podem deslocar a Montalegre, mas também merecem provar as nossas iguarias. Aquilo que está combinado com a Associação de Produtores de Fumeiro é que já naquela semana do Natal possam ter a plataforma aberta para as pessoas adquirirem esse fumeiro e para poderem utilizar também nas festas e terem umas festas mais saborosas, mais tradicionais, com a garantia de qualidade e excelência de sempre. Mas aquilo que há a dizer é o seguinte, é que a Feira do Fumeiro é um momento de festa e aquilo que acontece é que a festa tem de ser aproveitada e desfrutada localmente. O ano passado, e os nossos produtores foram muito sensíveis a isso, porque os barrosões têm esta faceta também de bem receber, e todos eles se sentiram muito incomodados porque no domingo já não havia fumeiro. E tivemos pessoas que se deslocaram, inclusivamente do Algarve, e nem sequer uma chouriça levaram para casa. Portanto, sentiram-se envergonhados com esse fator. Sei que a produção aumentou, e portanto aquilo que se espera, porque já temos ecos disso, da restauração estar praticamente esgotada com a marcação de visitantes para a Feira de Fumeiro, e a expectativa que temos é que vai ser exatamente como o ano passado, uma grande enchente, uma grande festa, e aquilo que eu desejo é que os produtos no domingo não estejam todos esgotados, e portanto é melhor começarem já a ir na quinta-feira e na sexta-feira para fazer as compras que têm a fazer. Realmente acautelar esse dia de domingo, não é? Exatamente. Que ainda faz muitas pessoas deslocarem-se. Há pouco falávamos da distinção de Montalegre com o selo de Património Agrícola Mundial. Em termos agrícolas, o que é que está a ser projetado em Montalegre? Em termos agrícolas estritamente, e só pelo facto de termos essa distinção, há um incremento dos apoios, dos subsídios que estão no PEPAC, exatamente para os agricultores, essencialmente para o baldio, também para a questão da água. É um incremento que não é muito significativo, 10, 20%, mas digamos que é uma nota positiva. Houve muitas candidaturas. Montalegre, salvo erro, apresentou, estes projetos estão a ser desenvolvidos também com a parceria da CUP Barroso, e portanto penso que houve cerca de 800 candidaturas, o que é muito significativo para a especificidade, digamos, deste apoio, e portanto que é o mosaico paisagístico, essencialmente, que tem a ver então com a rega e o tipo de rega diferenciada que nós ainda praticamos, e portanto o caminho faz-se por aí. Nós continuamos a apoiar os agricultores através da CUP Barroso. Este ano, por exemplo, o apoio à produção pecuária, nós vamos aumentar a verba para que os custos que têm com a sanidade sejam inteiramente suportados pela Câmara. Também fizemos o mesmo para os suínos, exatamente porque os custos de produção aumentaram muito fruto da inflação, e é uma maneira de ajudar os produtores. Mas temos alguns projetos na calha, designadamente o centeio,
nós sempre também fomos terra de centeio, e por que não voltarmos novamente a apostar nessa fileira. Sabemos o aumento dos cereais, sabemos bem o que é que a guerra na Ucrânia, que era o celeiro da Europa, fez acontecer, e portanto é um momento... Esse apoio será através de incentivos? Exatamente, estamos em primeiro lugar neste momento a perspectivar apurar novamente a semente, que tem de ser a semente tradicional, e estamos a fazer isso para depois arranjarmos uma maneira de apoiar não só na preparação dos campos, mas também na própria semente, porque é a semente tradicional que nós queremos que seja utilizada. Ainda hoje, por exemplo, distribuímos o apoio que é dado aos pequenos ruminantes, e há uma ação que está a ser desenvolvida em Salto, que é um curso de tecelagem, que este ano já é a segunda edição desse curso, e o interessante é que as senhoras que frequentam esse curso já estão a organizarem-se e a pensarem criar um ateliê ligado exatamente à tecelagem lar, a tecelagem também dedicada à roupa, ao vestuário, e é muito importante, por exemplo, os produtores de ovelhas perceberem que a lã, que já não tem valor praticamente nenhum, que pode ser também aí utilizada. Digamos que estas atividades antigas, de momento, pode-se dizer, não têm grande significado económico, de momento, mas é uma maneira de aumentar a autoestima e dar essa nota positiva de que é possível viver na nossa terra. Temos é que fazê-lo de forma diferenciada e utilizando as boas coisas que a modernidade nos dá, para pormos ao serviço daquilo que também é o nosso conhecimento ancestral. O Fumeiros é o que é, já falamos, também o gado barrosão. O gado barrosão, digamos que todas as vitelas são escoadas e o preço é mais alto, portanto continuaremos a apostar por aí. Nos pequenos ruminantes, naquilo que diz respeito, por exemplo, os cabritos, aquilo que se está a fazer é, juntamente com os técnicos da CUP Barroso, pôr os ciclos reprodutivos mais adequados de modo a servir exatamente essa comercialização, porque não faz sentido que no Natal não haja cabritos porque ainda são muito pequenos e depois na Páscoa já não seja possível vendê-los porque são muito grandes. E portanto a manta do índio, não é? Está a ser estudada exatamente essa adaptação para melhor servir exatamente o mercado que procura, digamos que é um produto de excelência e que importa aqui valorizar. Muito bem. Creio que nas últimas semanas, houve também um desafio da Câmara Municipal de Montalegre à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para desenvolvimento de projetos. Quero falar dessa ligação à investigação. Nós já temos diferentes parcerias, seja com a UTAD, seja com o IPB, seja até com a Universidade do Porto. Sendo certo que temos o CIPAM, que decorre exatamente do Património Agrícola Mundial, e essa parceria com o IPB, e sendo que são duas academias que interagem muito bem, não colidem, antes pelo contrário, têm projetos comuns, o desafio que foi lançado foi exatamente poder ser. E nesses dois espaços, a Quinta da Veiga, que nós vamos agora adquirir, está em fase final também. É um processo amoroso, longo, essa aquisição. Também é um processo, porque neste país às vezes as coisas demoram assim um bocadinho para acontecer, mas nós somos persistentes, portanto está em fase final mesmo de aquisição e, portanto, quer nesse espaço da Quinta da Veiga, quer no espaço em Aldeia Nova, que já foi transferido para património da Câmara, aí alavancar exatamente diferentes projetos académicos,
sendo certo que o IPB, no âmbito do Património Agrícola Mundial, já está a desenvolver doutoramentos e pós-docs. Portanto, temos uma série de investigadores que se fixam no nosso território e que estudam exatamente esta particularidade que é ser património agrícola mundial. Portanto, essa recuperação, a compra da Quinta da Veiga servirá para esse tipo de ligação com o meio académico, o meio de exatamente, também. Porque é preciso voltarmos novamente, como eu disse, ao conhecimento, e o conhecimento académico para nós é-nos muito querido, porque também é a maneira de chegar aos jovens. É preciso que os jovens se sintam valorizados e que também o ensino profissional seja valorizado. Como disse, Montalegre assinalou a outorga do primeiro Foral, 750 anos, fez aqui menção àquilo que representa esses 750 anos de história. E eu também falei dos prémios 5 estrelas, não é? Da região, sexta-feira 13, barragem dos Pisões. Aqui, novamente, voltando e para fecharmos esta entrevista, há aqui um conjunto de iniciativas realmente que marcam Montalegre em termos daquilo que é a capacidade de atração e agora também de fixação. Este ano houve uma passagem da Volta a Portugal. Vai-se manter em Montalegre para a próxima edição? Todos os eventos que temos desenvolvido até hoje são para se manter. E, portanto, claro, tudo aquilo... vezes não depende da Câmara, não é? Exatamente. Naquilo que depender de nós são para manter, porque todos eles tiveram sucesso. Consideraríamos terminar com algum evento que não tivesse esse sucesso, mas felizmente os eventos que têm sido desenvolvidos no nosso território, todos eles têm dado nome à terra, têm dado notoriedade e, portanto, a perspectiva é somar sempre, é acrescentar sempre. Muito bem. Quando esteve aqui há cerca de um ano, menos de um ano, perguntei-lhe se iria, enfim, naquela altura se equacionava uma candidatura à Câmara na altura, como cabeça de lista, uma vez que foi eleita como vereadora e fruto da saída do anterior presidente, assumiu essas funções. Com o trabalho que já desenvolveu e com aquilo que hoje aqui apresentou, ganha mais força essa sua vontade de construir aqui um ciclo de liderança do município? A minha vontade é a mesma desde sempre. Não é só neste último ano, é de há muitos anos e com certeza que será também para o futuro, que é exatamente fazer o melhor que posso e sei pelo meu território, pela minha gente. Estou acompanhada com uma equipa que tem exatamente o mesmo espírito que eu tenho. O futuro vem aí e, portanto, a minha missão é, digamos que, dar corpo a este projeto que foi sufragado até setembro de 2025. Depois vamos equacionar, com certeza que irei pensar naquilo que desejo, mas principalmente naquilo que agentes de Montalegre querem. E, portanto, só no final de fazer esse balanço, de perceber o que é que a minha gente quer, e quando digo a minha gente são todos os barrosões, são todos os montalegrenses, saberei tirar a devida nota e saberei decidir em conformidade. Se a decisão tivesse que ser tomada agora, a resposta era sim. Estou ao serviço das pessoas sempre. Mesmo para terminar, até porque enfim, tinha aqui esta nota, Montalegre está também incluída, não é? Abrange também, tem uma área também do Parque Nacional da Peneda Gerês. A resposta à pergunta é quase inevitável. Como é que estamos em termos de Parque Nacional da Peneda Gerês, de gestão do parque? Nós fomos, digamos que, a primeira entidade a assinar e a aprovar um plano de cogestão, juntamente com os outros 4 municípios que fazem parte do parque, e tem corrido tudo muito bem. Digamos que os presidentes da Câmara dos outros concelhos que fazem parte do parque são pessoas muito ativas, muito atentas,
e que têm dado muito boa nota e excelentes contributos, digamos, para esta irmandade em defesa do parque, mas sobretudo da gente que vive no parque. E é essa a mensagem que nós temos procurado chegar à administração do parque, é que não é um parque sem gente, é um parque com gente, e aquilo que pretendemos é que continue lá a viver pessoas e que possam lá desenvolver a sua atividade, e que é preciso também ter a imaginação de, preservando aquilo que há a preservar, isso é inegável, mas que o Parque Nacional da Peneda do Gerês pode constituir-se como um fator de riqueza que não tem sido muito explorado. O concelho de Montalegre tem, se não me engano, 5 barragens. Tem 5 barragens, sim. Que são da EDP. Estão a ser, 3 estão a ser concessionadas, são centros eletroprodutores e estão concessionadas à EDP, sim. Em termos daquilo que são as rendas a pagar pelas concessionárias, como é que em boa hora conseguimos uma verba exatamente para um apoio, mas claramente digamos que é uma ajuda muito incipiente para o retorno que a EDP tem. Portanto, a luta que agora está em cima da mesa é o pagamento do IMI, portanto, juntamente com todos os municípios que têm barragens que são centros eletroprodutores, aquilo que estamos a reivindicar é o pagamento do IMI devido em cada um dos territórios, sendo certo que o Governo também, através do Secretário de Estado, deu nota exatamente disso e considerou que seria da inteira justiça. Portanto, encontra-se nesta fase a fazer-se a avaliação para depois ser aplicado. Aquilo que todos nós desejamos é que não venha as empresas depois alegar não sei o quê, porque são peritas em argumentação que vão buscar debaixo d'água, se me permitem a brincadeira, e portanto com essa argumentação que atrasem todo este processo para não pagar. Penso que não vão ter essa possibilidade por uma razão muito simples, porque é um direito constitucional, é um direito que é nosso, bem como a participação na derrama. Nós também estamos em Montalegre a tratar agora para que se pague a parte da derrama que compete ao município de Montalegre, porque não faz sentido produzirem tanta riqueza e deixarem ali uma pequena verba a título de renda. Acho que podem e devem. Os lucros são tributados na sede das empresas. Exatamente, mas a lei permite que haja comparticipação nessa derrama e nós vamos chamar a nós essa verba. Há, portanto, aqui um conjunto de aspectos de natureza financeira e de acerto de contas que estão por fazer, né, em relação aos municípios e, no caso concreto, em relação ao município de Montalegre. Exatamente, e não vamos prescindir nem dessa luta, nem daquilo que é nosso por direito. Acredita que esse acordo a propósito do IMI das barragens está para breve? Não concebo de outra maneira, tem que ser até final do ano e, portanto, até final do ano teremos de ter uma resposta. Isso em termos financeiros representa um valor significativo para... Vai ser um valor significativo, ainda não lhe posso dizer qual, porque ainda se encontra a ser estimado, porque tem a ver com a área exatamente das construções. E, portanto, essa avaliação está a ser feita, mas será um valor muito interessante que nós poderemos pôr novamente ao serviço das pessoas. Que vai resolver muitos dos problemas financeiros. A Câmara de Montalegre não tem problemas... Tem saúde financeira. Tem saúde financeira e, portanto, mas vai ajudar a desenvolver outros projetos que, juntamente com os fundos comunitários, com toda a certeza, vão ajudar a sermos ainda mais um concelho atrativo e onde é bom viver. Chegamos ao fim desta entrevista, a doutora Fátima Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Montalegre. Uma vez mais, muito obrigado pela disponibilidade para estar na Rádio Antena Minho e dizer sempre que esta entrevista é reproduzida depois na edição do jornal Correio do Minho. Agradecer uma vez mais a sua presença e até uma próxima oportunidade para conversarmos sobre o Montalegre. É sempre um gosto. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Primeiro plano. A grande entrevista na Rádio de Braga, Antena Minho.